Nós vamos agora, como já anunciamos na abertura do programa, conversar com o nosso convidado, doutor Alexandre Ateniense, já ao telefone conosco. Doutor Ateniense, é sempre um prazer e também um privilégio entrevistar o senhor, e muito obrigado pelo fato de estar sempre nos auxiliando aqui a levar a boa informação para o nosso ouvinte. Boa tarde, doutor Alexandre. Boa tarde, Walter. É um prazer novamente falar com os ouvintes da Rádio Justiça e queria só te dizer que agora eu sou um ouvinte também da sua locução na Hora do Brasil, que tenho acompanhado diariamente. Parabéns pelo trabalho. Opa, muito obrigado ao senhor. Eu e a Ana, que está aqui também no estúdio, somos os apresentadores. Parabéns a ela também. Opa, valeu. Muito obrigado, doutor Alexandre. Bem, doutor Alexandre, o assunto é justamente esse experimento, né, da identificação facial que começa aí pelos aeroportos de Congonhas, São Paulo e também Santos Dumont. Mas diante do fato de utilizar, a princípio, nos aeroportos, agora se vier ganhar as ruas, quer dizer, como é que fica essa situação? Uma vez que a utilização de imagens sem a autorização de quem está sendo ali, tendo a imagem captada, pode, de alguma forma, ferir aí, acima de tudo, a legislação. Quer dizer, como é que a gente poderia entender esse aspecto? Ou seja, a identificação facial, ela está baseada numa sustentação judicial, doutora Ateniense? Olha, Walter, esse é um tema muito polêmico, sobretudo porque agora nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, e esse tema é uma pauta mundial. Tá? Isso não é um problema que está acontecendo só no Brasil, não. Justamente, mesmo com esses exemplos de fazer check-in em aeroporto. Então, nós temos hoje países como os Estados Unidos, que está tendo uma tendência oposta. Lá nós temos pelo menos 13 cidades que já baniram o uso do reconhecimento facial para qualquer tipo de serviço prestado que envolva dados pessoais do cidadão. E também várias entidades acadêmicas de renome, como a Universidade de Georgetown, a Universidade MIT de Boston e a Universidade de Essex na Inglaterra, eles estão concluindo que o uso dessa tecnologia ela é mais uma ferramenta perigosa que permite uma vigilância em tempo real e que não está ainda suficientemente testada se a possibilidade de fazer atos discriminatórios contra as pessoas possam lhe causar dano. O problema é essa tecnologia de reconhecimento facial não tem sido utilizada apenas para poder fazer check-in de aeroporto, mas, sobretudo, fazer com que a polícia possa detectar fraude e identificar suspeito. Isso tem acontecido muito na Inglaterra, por exemplo. E aí, o problema mais sério que eu estou vendo é que essas universidades descobriram que a tecnologia ela é menos precisa na identificação de pessoas de cor, e, sobretudo, mulheres, e pode automatizar preconceitos já difundidos na aplicação da lei, e por causa desse caráter discriminatório. Ou seja, todas aquelas pessoas que defendem direito à privacidade enxergam que a proibição do reconhecimento facial seria uma oportunidade única para evitar que a tecnologia fique muito arraigada em determinados processos, onde ainda nós não sabemos com transparência como é que esses dados são tratados. Eu fiz uma pesquisa me preparando para essa entrevista junto ao Ministério da Infraestrutura, que é quem teve essa ideia, e percebi que eles estão fazendo esse banco de dados de checagem facial a partir do compartilhamento de informações de outros bancos de dados, quais sejam TSE, que para mim, Tribunal Superior Eleitoral, que para mim é o melhor banco de dados do Brasil, porque ele é validado a cada eleição, e também do Denatran. Então você imagina uma situação, não existe hoje no site nenhum tipo de transparência em relação a como é que esse dado é tratado, não existe nenhuma informação se o dado vai ser utilizado para uma finalidade específica ou para outras que não são dadas as transparências, entendeu? E isso tudo é violação da LGPD. Então, eu fico muito preocupado, né, com essa palavra de fazer um teste. Está fazendo teste com dado pessoal
dados sensíveis. O que são dados sensíveis? São dados que podem discriminar algumas pessoas. O que pode acontecer? Um terrível dano para essas pessoas, porque a questão é que elas podem ser alvo de discriminação. Imagina o constrangimento, Walter, de uma pessoa chegando para poder fazer um check-in no aeroporto, às pressas, e o sistema bloquear, falar que ela não é ela mesma. É o que a gente chama de falso positivo. Sim. Isso acontece. Tem a Universidade de Essex falou que o sistema de reconhecimento facial que está em vigor em Londres está errando 80%, entendeu? De falso positivo. Então, o sistema atual, da forma como está, ele é falho, porque não é transparente, viola a LGPD, tem problemas seríssimos, como a questão de envolvendo reconhecimento facial de crianças, né? Esses dados podem ser utilizados para fins que não sejam de segurança pública, e a gente não sabe, porque não há nenhum tipo de transparência quanto a isso. E interessante é que a Folha de São Paulo publicou uma reportagem recentemente de que o Ministério da Infraestrutura e o CERPRO fizeram um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, ou seja, uma prestação de contas de que não haveria risco quanto ao tratamento desses dados pessoais. Agora, você imagina uma coisa, na hora que a Folha pediu para ter acesso a esse documento, o Ministério da Infraestrutura vedou, porque falou que isso aí era sigiloso. Como que pode ser sigiloso? Se o cidadão precisa saber o que é feito com o dado dele. Então, tem muita falta de transparência. E o exemplo mais positivo de conformidade que a gente tem hoje é o exemplo da França. A autoridade francesa de proteção de dados já normatizou esse assunto, o que não acontece no Brasil. Então, lá eles falam, por exemplo, que os dados só podem ser tratados atendendo ao princípio da necessidade e proporcionalidade, ou seja, a tecnologia só pode ser empregada para fins específicos, proporcionais e transparentes. Então, se isso não for transparente, está em desconformidade. E outra, lá na França, o usuário, por se tratar de dados pessoais sensíveis, ele deve expressamente aceitar o uso, fazendo a utilização disso de forma livre e inequívoca. Agora, no Brasil, não, é vinculativa. Então, o cidadão não pode exercer o que está na lei, que o consentimento tem que ser livre, expresso e inequívoco. Não é dado a ele esse direito, entendeu? Então, e daí, pior ainda, se houver alguma falha do sistema e que causar um dano, não existe hoje um canal de atendimento para os titulares reclamarem e reivindicarem seus direitos em relação a saber que dados que estão sendo utilizados, de que forma que estão sendo utilizados, está na LGPD, e simplesmente o Ministério da Infraestrutura ignorou esse fato, não tem canal de atendimento nenhum. Então veja como é complexa essa situação, de já começar a colocar em uso a tecnologia e deixar vulnerável tantos direitos que foram agora reconhecidos pela LGPD. O que a gente sabe é que quanto mais avança a tecnologia, menos tem privacidade. E agora com a lei, esses preceitos legais estão sendo violados. Entendo. Agora, diante dessa explicação que o senhor nos dá com muita clareza e também com muito fundamento, doutor Alexandre, como fica? Ou seja, seria o caso de se provocar que o Congresso Nacional volte a debater a Lei Geral de Proteção de Dados e entre realmente nesse assunto que nós estamos aqui abordando, da identificação facial, e crie, portanto, ali, se for possível, norma ou não cria. Enfim, é importante que esse assunto volte ao nosso Congresso Nacional, doutor Ateniense? Eu acho que o caminho seria outro. Eu acho que o caminho seria uma organização da sociedade qualquer, entrar com uma ação para suspender esse serviço até que ele seja efetivamente colocado em oferta com adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, a exemplo do que aconteceu na França, que houve essa normatização, para mim, ela é de alçada da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que deveria ser incitada a se pronunciar rapidamente para criar essa norma. Ela tem autonomia para poder fazer esse tipo de essas regras claras em relação a utilizar biometria em aeroportos, entendeu? Porque é uma situação que não está mais no vácuo da lei. Nós temos lei hoje, e essa lei está sendo descumprida.
Agora, diante de um convite de uma pessoa, caso esteja em Congonhas, no aeroporto de Congonhas ou no Santos Dumont, onde os testes serão iniciados, e a pessoa é convidada, enfim, de que forma essa pessoa deveria comportar diante dessa questão, doutor Ateniense? Olha, eu acho que os mecanismos de controle hoje não são claros. Eles não estão permitindo que o titular exerça esse controle. Como eu falei, para poder criar utilidade nesse sistema, o Ministério da Infraestrutura teve a ideia de obter dados de 2 cadastros para dali, então, através da foto do cidadão que lá existe, fazer esse tipo de serviço. Coisa que, sinceramente, eu acho que não está de acordo com a lei. Então, ele deveria denunciar esse fato à à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é o órgão que tem que receber denúncias quanto ao descumprimento do texto da lei. A função da autoridade é essa, ser órgão fiscalizador do texto da lei. Então, caberia ao cidadão entrar no site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e fazer uma denúncia, entendeu? Para que isso efetivamente seja investigado e apurado e tomado as decisões cabíveis. Entendo. Agora, é importante que o cidadão brasileiro conheça de perto e que haja um maior esclarecimento sobre justamente a função e, acima de tudo, como buscar, caso haja necessidade, o amparo da Lei Geral de Proteção de Dados, doutor Ateniense. Sem dúvida alguma. A gente tem que imaginar que esse tema se assemelha muito ao que aconteceu na década de 90, quando entrou em vigor o Código do Consumidor. O que aconteceu? No dia que o Código do Consumidor entrou em vigor, certamente a maior parte dos brasileiros não sabiam ainda quais eram os seus direitos em relação à falha na relação de consumo. A mesma coisa está acontecendo agora nessa onda da proteção de dados pessoais. O cidadão precisa, primeiro, conhecer os seus direitos, que agora são conferidos pela LGPD, e, sobretudo, saber quais são os canais, quais são os mecanismos de controle que ele pode exercer. E na lei está muito claro que o órgão fiscalizador que tem que receber essas denúncias é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, do mesmo jeito que a gente denuncia, por exemplo, por exemplo, a Anatel, uma falha de uma operadora, a gente tem que denunciar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados uma falha do descumprimento da lei. O cidadão tem que ser proativo em relação a isso. Se não houver essa iniciativa, certamente essa situação vai ficar sendo entendida como mais uma moda tecnológica interessante, legal, que eu vou ganhar tempo, mas o brasileiro, sinceramente, Walter, na minha análise pessoal, ele ainda é ingênuo em termos de privacidade. Entendo. Bem, doutor Alexandre Ateniense, com certeza este é um assunto que não se esgota e não vai se esgotar tão cedo em torno dos debates, em torno de tudo que foi dito aqui pelo senhor com muita propriedade. Então fica sempre aí o convite para o senhor mais vezes estar conosco, evidente, dentro da sua disponibilidade de tempo, para a gente levar essa boa informação para o nosso público ouvinte. Tá bom, doutor Ateniense? Eu que agradeço mais uma oportunidade. Nós vamos sempre continuar monitorando esse tema, que está só no início, e sempre quando precisar estarei à disposição de vocês. Forte abraço.